A última palestra antes do almoço é jogo duro, né? Certo? Queria agradecer a presença de todos. Para mim é uma satisfação estar de volta ao FISLE. Eu tive que passar 2 anos fora. Senti muita falta aqui de estar aqui no evento. Sempre participei de praticamente todos os FISLE e perdido por 2 anos seguidos. É muito bom estar aqui com todos vocês de volta. Obrigado a todos. Queria apresentar os meus co-palestrantes, certo? Primeiro, Paulo Cristiano, que trabalha comigo na Tools Cloud, que é analista de sistemas, responsável por gerenciar uma pilha de servidores Linux virtuais, tá certo? E o cara que faz os nossos ambientes todos ficarem no ar o tempo inteiro, tá certo? Essas ferramentas que a gente vai mostrar aqui são ferramentas que a gente usa, né? Só ferramentas livres. O Cristiano é o cara que mantém tudo isso no ar funcionando, né? E Edson Yanaga, tá certo? Que é conhecido aí mundialmente por ser um artesão de software, tá certo? Ele acredita de que software é uma arte, né? E que a gente precisa, né, como desenvolvedor, a gente precisa estar sempre melhorando nessa nossa arte, tá certo? E o Edson é palestrante internacional, tá certo? Desenvolvedor, é um dos caras que fomenta, líder de grupo de usuário Java, é um dos caras que fomenta e movimenta a comunidade Java brasileira. E Bruno Souza, tá certo? Sou fundador do Sou Java, um dos maiores grupos de usuário Java do mundo, certo? Sou evangelista Java durante muito tempo e sou também diretor da Open Source Initiative, que é a organização que define o termo Open Source mundialmente, e também sou desenvolvedor na Tools Cloud, certo? Que é a empresa que fornece ferramentas livres na nuvem para desenvolvimento de software. Ok? Beleza? Então, pessoal, nós vamos falar aqui hoje sobre escalando o pé de feijão. Essa palestra pode ser o nome pode ser um nome meio esquisito, mas quando a gente estava procurando, né, a gente vai falar de cloud, e todo mundo fala assim, não, que a gente tem que ir a fundo na tecnologia, não é assim que a gente fala, né? Tem que ir a fundo na tecnologia, e você ir a fundo na nuvem era meio esquisito. Tá certo? Então a gente achou que era melhor a gente subir bem alto em direção às nuvens, tá certo? Né? Mas o nosso objetivo é esse, é ir a fundo aqui nessa discussão de cloud. A gente vai falar de cloud, vai falar de Java, vai falar de futuro, tá certo? Falar de ferramentas e fazer um pequeno jabazinho aqui, tá certo? Tudo que você vê aqui, tá certo? A gente tem um conjunto de vídeos que são gratuitos na internet, certo? Que te ajuda a você implantar essas ferramentas todas livres no seu projeto e chama Ano Novo, Projeto Novo, certo? Então, se você quiser dar uma olhada como é que você pode implantar essas ferramentas e várias dicas como é que você pode implantar essas ferramentas livres no seu projeto, certo? Você pode ir lá anonovo.projetonovo.com, tá? Para você acessar. Ok? Então, olha isso. E vamos lá. Quando a gente vai falando de pé de feijão, vocês sabem que a história do pé de feijão o cara pega os 3 grãos de feijão, não é isso? Né? Tá certo? Então a gente também tem 3 grãos, só que no nosso caso são 3 grãos de café aqui. Tá certo? Tá valendo, né? E para a gente começar essa nossa escalada, tá certo? Para a gente poder plantar esse pé de feijão e ele crescer, a gente poder escalar, a gente precisa de começar então com esses 3 grãos de café aqui, tá certo? A gente é pessoal de Java, a gente gosta bastante de café, desenvolvedor gosta de café, até a gente passou ali ainda agora, né? Um evento super massa, cheio de stand, uma galera ali, mais de 50 pessoas na fila para ganhar um cafezinho de graça. Então, né, faz sentido a gente ter grãos de café aqui, não faz? Então, quais são esses 3 grãos de café que nós vamos falar? Primeiro, cloud. Tá certo? Cloud computing é uma realidade hoje. A gente, na verdade, sim, uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com cloud, eu vi uma frase que eu acho que é muito bacana, que diz o seguinte, que cloud computing é economicamente inevitável. Então, assim, quando você concentra esse monte de servidores, você baixa muito o custo, né? Então, economicamente, vale muito a pena você trabalhar com cloud computing. Então, cloud computing é uma coisa que está acontecendo, é uma preocupação para a gente da software livre, porque levanta várias questões, tá certo? Quando a gente começa a utilizar uma coisa na nuvem, será que a gente tem as mesmas liberdades, tá certo? Então, é uma questão, né, que a gente tem que lidar com isso, mas é economicamente inevitável. E cloud, a gente tem algumas coisas, tem muita discussão de cloud, nuvem pública, nuvem privada,
internet, né, IaaS, que é infraestrutura como serviço, software como serviço, plataforma como serviço, blá, 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 um monte de coisa. Mas para você que é desenvolvedor de software, tá certo? A parte importante da cloud é o seguinte, virtualização. Se você já trabalhou com virtualização, né, já trabalhou com o VirtualBox, por exemplo, tá certo? Que é um virtualizador super bacana, software livre, né? Se você já trabalhou com virtualização, você já está entendendo como que o cloud funciona. Porque, na verdade, pode ter mais sofisticado, menos sofisticado, tá certo? Tem elasticidade, você consegue fazer um monte de coisa bacana, beleza. Mas o que está por trás é a virtualização. Tá certo? Então, você entende como a virtualização funciona, você percebe. O fato de você ter a virtualização é importante, por quê? Porque significa que, na hora que você tira o hardware da jogada, tá certo? Que você pode criar máquinas, destruir máquinas com muito mais facilidade, você torna a automação muito bacana, tá certo? E nosso foco aqui é a gente falar bastante de automação de software. Então, se você pode automatizar uma parte que antes era física, que era a parte do hardware, a gente aumenta a possibilidade de automatização que a gente pode fazer. Então, Cloud Computing para a gente é o nosso primeiro grão de feijão aí, grão de café, né? Nosso segundo grão é software livre, tá certo? E eu vou começar de cara dizendo o seguinte, a gente está falando aqui de software livre. Uma coisa muito engraçada é que no resto do mundo, o pessoal tem essa discussão de open source versus free software, né? Uma discussão que na minha opinião, muito mais acadêmica, tá certo? Por quê? Porque todo mundo fala a mesma coisa, as mesmas liberdades, a mesma ética, as mesmas, tudo igual, as mesmas licenças, tá certo? Só que a galera do free software sempre partiu do ponto de vista de que essa é uma discussão ética, que é de fato uma discussão ética muito importante, mas é uma discussão ética. E a galera do open source partiu do outro lado, dizendo assim que não adianta ser, tudo bem que é uma discussão ética, mas na prática, vocês desenvolvedores entendem a ética, enquanto que o cara de business não entende ética, tá certo? O cara de business entende a coisa prática. Então a galera do open source falou o seguinte, a gente pode promover essa ética de uma forma mais prática. E são dois movimentos que falam a mesma coisa e por alguma razão ficam se bicando. No Brasil, nós somos muito melhores do que isso, tá certo? No Brasil a gente facilitou, porque primeiro que a gente passou a chamar de software livre, né? Livre, não free, tá certo? E olha que interessante, no Brasil, a gente sempre, desde o comecinho, desde lá de 2000, a gente usou as táticas do open source para falar da liberdade e da ética do free software. Tá certo? No Brasil, software livre quer dizer muito mais do que open source ou free software. E acho que isso é importante a gente continuar levando isso, tá certo? Porque vocês sabem que aqui no Brasil, a primeira coisa que o pessoal fez foi o quê? Foi convencer os governos, não é? Tática típica do pessoal de open source, tá certo? Para discutir a liberdade, né? Do software livre. Então, beleza, nós estamos bem alinhados aqui. E aí, qual que é a coisa importante? No fundo, no ponto de vista de automação, né? Do ponto de vista de cloud computing, se você vai fazer tudo sozinho, você não vai conseguir suportar um monte de fornecedores, suportar um monte de opções, um monte de liberdades que existem por aí, tá certo? Então é fundamental que você tenha uma comunidade por trás te ajudando a fazer isso, certo? Para que você faça parte da comunidade. Por isso que essas ferramentas que a gente vai mostrar aqui são todas ferramentas livres, exatamente porque a gente precisa dessa comunidade que está por trás, certo? E aí olha que interessante, a gente já venceu e a gente às vezes nem sabe, certo? A gente vai mostrar as ferramentas aqui, as ferramentas que a gente vai mostrar são todas ferramentas livres, que são as mais usadas no mundo, certo? E aqui é um exemplo, ó. A gente está falando de cloud, nós estamos falando de computadores gigantescos, data centers gigantescos, e os maiores computadores do mundo, certo? Os maiores sites de computadores do mundo são, na sua maioria, rodando Linux. Não só na sua maioria, na sua gigantesca maioria, tá certo? Nós já vencemos há muito tempo e a gente, às vezes, se esquece o quanto que a gente já venceu. Os grandes provedores de cloud, tá certo? Seja a Amazon, o Google, tá certo? Todos eles, a base da infraestrutura é software livre, certo? É Linux, é Shane, tá certo? Toda a infraestrutura de virtualização. Esses caras estão desenvolvendo as suas próprias infraestruturas em cima de software livre, tá certo? Então, no mundo de cloud a gente já venceu há muito tempo.
E por último, que é o nosso principal ponto aqui, é a questão da automação, tá certo? A automação é fundamental, nós somos desenvolvedores, a gente tem um trabalho importante que é desenvolver software, que é um trabalho detalhista, é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado, e a gente faz muito trabalho repetitivo. Então, nosso objetivo é diminuir a repetição, eliminar essas tarefas chatas, tá certo? Ter mais tempo para a gente fazer as coisas importantes de fato. Então, com esses 3 feijões, e nós somos desenvolvedores Java, tá certo? Né? Então, o nosso foco aqui é um pouquinho, é Java também, tá certo? Para a gente passar rapidinho nessa parte de Java, no final do ano passado, aconteceu o maior evento de Java do mundo, Java One, e olha os focos do Java One. Primeiro foi a internet das coisas. Então, assim, o que tem internet das coisas a ver com cloud? Tem muito a ver com cloud, porque cloud computing, a gente não vai conseguir fazer internet das coisas sem você ter uma infraestrutura por trás para suportar esses bilhões de devices, tá certo? E olha que interessante, todos esses devices aqui hoje, né, não só rodam Java, mas todos esses caras aqui a gente consegue fazer coisas de cloud computing com eles, inclusive, tá certo? Inclusive, a gente está usando, né, hoje em dia você tem a mesma técnica, a maior parte desses caras não são nem Intel, são ARM, né? A ARM separou o processador para você ter múltiplos processadores específicos nesse device. E olha que interessante, tem galera usando esses processadores específicos para fazer ambientes de cloud específicos. Então você, em vez de ter, por exemplo, um servidor genérico rodando um software de cache, por exemplo, né, de cache de imagens, os caras estão fazendo uns processadores específicos que fazem cache de imagem para colocar em ambiente de cloud. Então essas coisas estão todas muito ligadas umas com as outras. A outra coisa, cloud computing era a base da discussão do Java One, tá certo? E um monte de provedores de cloud no mundo, um monte. Todos eles fornecem, né, você pode rodar aplicações Java em todos eles, que é importantíssimo para você, desenvolvedor, que quer suportar esses ambientes todos, tá certo? Você não ficar preso em ninguém. E por último, um dos principais focos do Java One foi o projeto OpenJDK, um projeto que é feito por um monte de empresas, é a máquina virtual Java livre, tá certo? Java é software livre, com licença GPL, tá certo? Um monte de empresas fazem a máquina virtual Java hoje, através do projeto OpenJDK, vários grupos de usuários, inclusive vários grupos de usuários brasileiros, trabalham no projeto OpenJDK, tem committers no projeto OpenJDK, então a gente está super envolvido com a implementação de Java livre, ou seja, tudo isso. E quando a gente fala de Java, a gente não está falando só da Java linguagem, a gente está falando de Java máquina virtual, que permite você rodar qualquer linguagem de programação. A máquina virtual Java hoje é uma máquina virtual universal que você pode usar em qualquer coisa. Então, esses 3 focos têm muito a ver com o que a gente está falando aqui nessa palestra. Por quê? Porque Java é a base do que a gente vai usar aqui para fazer automação e tudo mais. E olha que interessante, Java está tendo uma renascença aí, né? Tanto o pessoal da Square, né, quanto o pessoal do LinkedIn, são todos caras que usam software livre pesadamente, usam Java pesadamente, quanto o pessoal do Tumblr, tá certo? O pessoal do Twitter, são pesados usuários de Java. A frase do Twitter é muito bacana, tá certo? Com Java, a gente precisa 10 vezes menos máquinas, tá certo? Do que quando eles rodavam com a máquina virtual Ruby, tá certo? Que era em C. Isso aqui não quer dizer que eles mudaram toda a codificação deles. Muito da codificação deles ainda é Java, desculpa, ainda é Ruby, mas rodando em cima da máquina virtual Java, tá certo? Com muito mais performance, muito mais escalabilidade. Então, Java, de fato, permite ser uma máquina virtual universal para a gente poder fazer um monte de coisa bacana, tá certo? E aí a gente pode começar, então, a nossa escalada. Com essa base, a gente pode começar a nossa escalada em relação ao pé de feijão. Edson, você sabe como é que eu vou falando aqui, né? Certo? Nosso grande objetivo para conquistar o nosso pé de feijão é conseguir chegar lá na ponta, aquilo que hoje nós chamamos de automação de deployment pipeline. Você conseguir ter todo um processo automatizado, desde o commit do seu código até fazer o deploy de software em produção. Vamos ver como que a gente consegue alcançar com o feijãozinho. Porque no fundo assim, a gente quer automatizar esse processo todo, e a gente quer garantir que você, desenvolvedor, consiga colocar a sua solução rodando no ambiente de cloud de uma forma muito mais fácil e muito mais, mais segura, certo? E o nosso primeiro passo, quando a gente vai falar de automação na nuvem, é a gente fazer o nosso build automatizado, certo? Então, você está desenvolvendo software, você desenvolve e você está lá, um processo importante é você compilar o seu software, certo? É o que a gente chama do build. O build, muitas vezes, é mais do que compilação só, né?
Às vezes a gente tem que fazer compilação, tem que rodar os testes, tem que gerar código, né? Tem muita gente que usa geradores de código, tem que gerar um instalador, por exemplo. Então, build não é só compilação, é esse processo todo, né, que a gente faz no desenvolvimento. E muita gente ainda faz isso na mão, ou faz isso dentro da IDE. Então, você vai lá na sua IDE, aí você vai lá e clica build na sua IDE, e a IDE compila, senão você fica muitas vezes preso na sua ferramenta de desenvolvimento, certo? O seu build só roda na máquina do seu desenvolvedor. Isso é um problema, certo? Quando o seu build só roda na máquina do desenvolvedor, significa o quê? Significa que, se dá um problema com aquela máquina, você talvez não consiga recompilar a sua aplicação, né? E isso acontece, quer dizer, o meu laptop, como eu estava falando aqui antes, né? Nessa semana o meu laptop queimou o teclado, tá certo? Podia ter acontecido alguma coisa mais grave. Então, se eu depender do meu laptop, tá certo? Eu posso não conseguir reproduzir esse meu ambiente em outro lugar. Além disso, isso gera erros complicados, tá certo? Você só consegue construir na sua ferramenta se você entra um novo desenvolvedor no seu time. Esse novo desenvolvedor tem problemas para reconstruir o seu ambiente de build, né? Se você por exemplo, muitas vezes você vai num cliente, você é o pessoal que faz deploy de aplicação no cliente, você vai no cliente e você tem que dar manutenção naquele programa no cliente. E aí você não tem o seu ambiente no cliente, você não consegue mais compilar nada no cliente. Por quê? Porque você está preso ao build da máquina do desenvolvedor que está na sua empresa. Então, você tem um build que a gente chama de um build independente. Ele é independente da máquina do desenvolvedor. Ele tem que ser independente, reproduzível, ou seja, você pode repetir esse build em vários momentos e ter o mesmo resultado. Isso é fundamental para esse processo. Isso ajuda muito na integração do time. Quando o time inteiro é capaz de construir o software, certo? O time inteiro tem muito mais liberdade, muito mais facilidade de participar e de fato construir. E quando a gente fala em integração, é importante que a gente fala tanto em livre e liberdade. Um build automatizado te dá liberdade de você tirar férias, te dá liberdade de você ficar doente. É muito comum em projetos de software, a gente chama de bus factor. Qual é a quantidade de pessoas da sua equipe que tem que ser atropelada por um ônibus para a sua empresa parar, né? Se o seu bus factor for 1, você está perdido, né? Idealmente, o bus factor teria que ser a quantidade de pessoas que você tem na equipe, né? Para você aumentar esse bus factor, para que todo mundo precise ser atropelado para o projeto parar, você precisa, primeiro, começar com um build automatizado. Qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer hora, pode fazer o mesmo artefato que pode ser implantado no cliente. E às vezes não precisa nem atropelar um ônibus, tá certo? Você vem para o Fizzly, por exemplo, evento importante e tudo mais. Se a sua equipe não pode vir inteira para o Fizzly, porque você tem que ficar lá fazendo build ou qualquer coisa na sua empresa, você não pode sair, você fica limitado em um monte de coisa, tá certo? Então, acho que isso é importante, a gente ter essa independência, né? E, para isso, tá certo? A gente usa uma técnica chamada de integração contínua, né? A integração contínua, tá certo? É uma forma de você... Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui usam integração contínua? Né? Algumas pessoas, beleza. Quantos aqui usam... Vou fazer as perguntas básicas, eu acho, né? A gente tem um conjunto básico de ferramentas para desenvolvimento de software, né? Então, vou perguntar... É bem normal que você não use alguma das coisas que eu vou perguntar, tá certo? Só para a gente ter uma ideia. Quantos aqui usam uma IDE, uma ferramenta de desenvolvimento? Né? Beleza. Quantos aqui usam um controle de versão? Subversion, CVS, Git, certo? No controle de versão é uma coisa interessante. Quantos aqui usam Subversion? Git, CVS, né? Ok? Outros? Né? Tem só um cara lá atrás que levantou outros. Beleza. Quantos aqui usam? Quantos aqui tem um build independente da IDE? Ok, beleza. Mais alguma pergunta? A gente perguntou integração contínua, né? Integração contínua. Algumas pessoas levantaram integração contínua. Quem em integração contínua usa Jenkins ou Hudson? Quem usa outras coisas? Ninguém usa outras coisas? Quem usa Go? Ninguém usa Go ainda, né? Tá, beleza. Então tá. Então assim, a maior parte do pessoal não usa integração contínua, que é normal. Integração contínua, tá certo? É um processo de você fazer o quê? De você ter um servidor que continuamente compila e faz o build da sua aplicação, certo? Então, por isso que a gente chama de integração contínua, que ele está continuamente compilando o seu software inteiro, está continuamente
desenvolvendo, quer dizer, rodando seus testes e garantindo que as coisas estão funcionando. Isso é um processo importantíssimo. É o passo mais importante se você quiser reduzir riscos no seu projeto. Se você quiser fazer uma coisa que drasticamente diminua o risco do seu projeto, implante uma solução de integração contínua no seu sistema. Na hora que você faz isso, você cria uma série de benefícios. Você aumenta a confiança do seu time, porque o seu time passa a ter o tempo inteiro o que a gente chama de um software deployável. Não é um software deplorável, é um software deployável, ou seja, um software que pode ser colocado em produção a qualquer momento. Isso é fundamental para que você tenha, sabe aquela história de você achar que em algum momento lá na frente você vai ter um Big Bang, né? Um momento lá na frente seu software vai colocar em produção pela primeira vez e puf, magicamente tudo funciona. A gente sabe que nunca acontece, certo? Se você acha que colocar o software em produção é um momento importante do seu projeto, o que você faz? Você espera fazer ele uma vez só? Não, certo? Você traz mais para frente possível e faz ele o maior número de vezes possível. Como é aquela história de quando que dói? Que dói você tem que fazer mais, né? Equipes que têm dificuldade em gerar um artefato que possa ser implantado no cliente, ou tem dificuldade de fazer atualização, elas costumam o quê? Adiar ao máximo. Nossa atualização dá muito problema, né? Então não vou fazer mais de semana em semana, vou fazer de mês em mês. Dá muito problema, vou fazer de 2 em 2 meses. O pessoal não percebe que quanto mais você demora, né, maior é a quantidade de problemas que isso pode causar, maior é a quantidade de riscos do seu projeto. E outro ponto importante da integração contínua é que disparado é o ponto de desenvolvimento de software que causa mais problemas e mais riscos no projeto é a integração de software. Você tem diferentes desenvolvedores desenvolvendo diferentes módulos, sistemas, e a hora que você coloca tudo para rodar é que surgem os problemas. Quando você tem alguma integração contínua e que você permite que a cada commit que o desenvolvedor envia para o servidor, você tenha um build sendo gerado, não importa o tempo que ele leve, você sabe que esse build vai ser gerado de modo automático, que ao final você vai ter certeza, né, ou pelo menos o mais próximo disso, se aquele artefato está pronto para ser implantado no cliente ou não, isso reduz o risco de todo o projeto. Ao invés de no dia em que você vai fazer a atualização, vamos ver se está rodando todo mundo junto. É por isso que a gente diz que ele reduz os riscos do projeto. Na verdade tem uma coisa interessante que é o seguinte, quando o pessoal acha, né, que a gente faz desenvolvimento, depois a gente faz integração. O problema da integração é o seguinte, quando você entra na fase de integração, você não sabe quanto tempo ela demora. Tá certo? Por quê? Porque só nessa última hora que você vai fazer a integração, aí que você vai descobrir que uma chamada de uma biblioteca, tá certo, gera um efeito colateral, que dá um problema, aí você vai e corrige aquele bug, aí aquilo gera um outro bug, aí você corrige aquele outro bug. Você não sabe quanto tempo leva. E isso é um risco muito sério para um projeto. Você fazer alguma coisa que você não sabe quanto tempo leva, é muito complicado. Então, você fazer essa integração continuamente, você vai passar o tempo inteiro trabalhando, tá certo? E compilando o software, rodando os testes e garantindo que você tem um software deployável, você consegue, de fato, né, garantir que você sabe o tempo que vai durar. Por quê? Porque você nunca tem bugs que só são descobertos muito depois. Se você tem um problema de integração que aconteceu hoje, num código que você desenvolveu hoje ou ontem, você resolve em alguns minutos. Se você tem um problema de integração num código que já foi usado por outras pessoas, que já foi, né, que você fez há 2 meses atrás, há 6 meses atrás, para você resolver esse problema é muito mais sério. Então, a integração contínua te ajuda a identificar isso mais certo, tá certo? Então, com isso, o software é deployável de qualquer lugar, o tempo todo, o time inteiro sabe como fazer isso, né? E você aumenta essa confiança do time, que o pessoal tenha certeza de que a coisa está andando, né? Que a coisa está caminhando no lugar certo. Isso, como você diminui o ciclo de feedback, a cada commit que você manda, você já tem um feedback se o processo está integrado de modo correto, você também aumenta a confiança porque você tem o direito de correr mais riscos enquanto você está desenvolvendo. Se você sabe que você vai ter um rápido feedback, se aquilo que você fez está certo ou está errado, você passa a ter muito mais liberdade na hora de programar. Ao invés de eu não posso mexer nisso porque essa bomba só estoura daqui a uma semana. Né? A sua equipe de desenvolvimento fica mais confiante quando você tem todo esse processo automatizado. Exatamente. E aí, a principal ferramenta que a gente usa hoje no mercado para fazer integração contínua, que é o que todo mundo que está fazendo integração contínua aqui nessa sala levantou a mão dizendo que usa, é o Jenkins, tá certo? O Jenkins é uma ferramenta sofisticada, software livre, importantíssima, tá certo? Que você pode utilizar
Hoje, você pode instalar hoje no seu laptop, num servidor na sua rede, num servidor na nuvem, e você hoje começar a usar a integração contínua no seu projeto. O Jenkins, apesar de ser desenvolvido em Java, ele pode ser usado para projetos de qualquer linguagem, tá? E você tem essa possibilidade de implantar, né, essa coisa que é a coisa que mais reduz o risco de um projeto. Você pode implantar isso no seu projeto já hoje, né, com uma ferramenta livre, que é a ferramenta que todo mundo usa, tá? E quando você implantou a integração contínua no seu projeto, você deu um passo fundamental, um passo importantíssimo. Você passou das nuvens, tá certo? Você está acima daquelas nuvens negras de chuva, você já está vendo um céu claro para frente, e aí você pode começar a fazer uma série de soluções de automatização que são super importantes e que vão te dar muito mais tranquilidade para fazer tudo isso. Como o Edson falou, como você já tem uma integração contínua, você experimentar no seu projeto é muito mais fácil e você pode dar passos com muito mais garantia. Tá certo? Então, o primeiro passo, de fato, é a integração contínua. É isso. E aí, quando você começa a caminhar em direção à nuvem, né, um passo fácil de você adotar é você utilizar uma solução que é uma plataforma como serviço, certo? Tem várias plataformas como serviço no mercado, tem plataformas de serviços que são baseadas em software livre, tem plataformas de serviços que são baseadas em software proprietário, mas todas elas são plataformas que a sua aplicação pode ficar independente da plataforma, você pode ter uma aplicação que roda em várias dessas plataformas sem nenhum problema, tá certo? A importância que a gente falou lá no começo, de que todos os provedores de cloud hoje suportam Java, é essa. Você está desenvolvendo em Java, você tem a liberdade de colocar a sua aplicação em qualquer uma dessas plataformas. A plataforma como serviço permite com que você simplesmente coloque a sua aplicação para rodar. Você não precisa se preocupar com a infraestrutura, você não precisa se preocupar com servidores, com SLA, com nada disso, porque você tem um provedor que mantém tudo isso para você, que coloca tudo isso funcionando, tá certo? Você não precisa mais do Cristiano, né? Tá certo? Então, né, você pode simplesmente usar um ambiente que tem um provedor que faz isso para você, certo? De todas as plataformas como serviço, a plataforma software livre mais conhecida e mais usada no mercado é o OpenShift, né? É da Red Hat. A Red Hat é a principal desenvolvedora, mas tem uma comunidade grande, certo? O OpenShift é uma plataforma livre de plataforma como serviço, ou seja, você pode baixar na sua empresa, instalar e ter uma plataforma como serviço na sua cloud privada, no seu ambiente privado. Mas também você pode contratar um provedor que rode o OpenShift, né? Porque afinal de contas é um software livre, tem vários provedores no mercado que usam o OpenShift, certo? Nós dizemos que a plataforma como serviço é a primeira etapa de quem quer fazer deploy na nuvem, porque ela também é mais simples. Simplesmente você pega um provedor de PaaS, você escolhe a lista de funcionalidades que ele te oferece, e você pega, em muitos dos casos, né, você pega o seu artefato e você manda para ele se encarrega de colocar isso em produção, ou você pega diretamente o seu código, você pode catar e fazer um push com o Git para ele compila, ele gera um artefato e ele coloca tudo em produção. É muito simples para o desenvolvedor. Seria aquele one-stop shop. O pessoal de projeto chama de turnkey. Você comprou, você faz o deploy, já está rodando. Se você se sentir confortável com esse processo, PaaS realmente acaba sendo a primeira opção para você fazer o deploy na sua nuvem. É bem simples, tá certo? Né? Você pega o seu código-fonte no seu repositório, dá um push, o Jenkins pode fazer isso para você, dá um push direto e a sua aplicação está rodando sem você ter que se preocupar com muita coisa, certo? Uma coisa que parece simples, muitas vezes pode ser simplista, tá certo? E esse é um caso, certo? Por quê? Porque muitas vezes, né, a sua árvore não é uma árvore bonitinha como essa do pé de feijão, muitas vezes a sua árvore é um pouco mais complicada, tá certo? E às vezes a sua infraestrutura, a infraestrutura do seu cliente, os seus requerimentos, as suas necessidades são muito mais sofisticadas e você, né, não adianta você plantar a sua árvore, você tem que ir lá e construir a árvore do jeito que você quiser, certo? Então, nesse caso, é a hora onde que o software livre vem de novo no seu resgate, por quê? Porque a gente também pode utilizar uma série de outras plataformas mais sofisticadas para fazer a nossa solução, certo? E aí, uma das coisas que pode fazer é o que a gente chama da infraestrutura como serviço. A infraestrutura como serviço é um ambiente de cloud, onde o provedor de cloud te dá uma máquina virtual,
aonde você instala o software, você gerencia as aplicações, você gerencia a segurança, você cuida tudo, aí a gente precisa contratar o Cristiano de volta. Certo? A gente mandou o Cristiano embora, a gente contrata o Cristiano de volta, porque você precisa de alguém cuidando dessa infraestrutura. Por quê? Porque o provedor te dá uma máquina virtual que você faz o que você quiser com ela. Certo? Se quiser, você instala Linux, instala um Debian, instala um Ubuntu, instala um Fedora, instala o que você quiser nessa máquina. Certo? Se você quiser, você instala até um outro software proprietário, se quiser, etc. Mas é sua responsabilidade você escolher. Isso é um problema? É, porque você precisa cuidar de administrar esse ambiente. É mais simples, porque você não está administrando hardware, você está administrando máquinas virtuais, mas você precisa administrar esse cara todo. Mas, em compensação, te dá muito mais flexibilidade, muito mais controle, tá certo? E permite uma coisa fundamental, que é a portabilidade. Porque você agora está livre do provedor. A plataforma como serviço pode te ajudar, mas você está preso àquela plataforma, porque você vai desenvolver a aplicação que roda naquela plataforma. Portanto, você tem que tomar cuidado com que provedor que você está usando. No caso da infraestrutura como serviço, como você é responsável pela infraestrutura, você é portável para qualquer outro ambiente que te forneça uma máquina virtual. Isso, a migração do PaaS eu estou confortável com aquilo que o fornecedor está me oferecendo de funcionalidades. Com o IaaS eu tenho requisitos que não são cumpridos por aquilo que me oferece. Eu quero determinar a minha versão do kernel, eu quero determinar a minha versão do Java, eu quero instalar uma versão beta de alguma coisa, que com certeza os PaaS não vão disponibilizar em produção. Como eu tenho um ambiente diferenciado, eu tenho que montar minha própria infraestrutura. É aí que os desenvolvedores acabam migrando para o IaaS. E se você quiser montar um IaaS dentro da sua empresa, tá certo? Você pode utilizar, por exemplo, o OpenStack. Tem várias soluções de infraestrutura como serviço que são livres. O OpenStack é uma que tem se destacado, porque tem uma comunidade forte. Várias empresas importantes estão por aí. Tem vários provedores que oferecem OpenStack na nuvem. Hoje você pode simplesmente contratar. E você pode instalar e configurar no seu ambiente interno, tá certo? Recentemente saiu na revista do Serpro que o Serpro está adotando o OpenStack como uma plataforma da nuvem do Serpro. Então você pode fazer isso, montar a sua plataforma de nuvem interna usando o OpenStack. Imagine que o OpenStack é uma camada de abstração que você coloca sobre a sua nuvem. Se você rodar a sua aplicação em nuvem dentro da abstração do OpenStack, você consegue mudar de fornecedores de OpenStack livremente. As mesmas VMs que você tem rodando num determinado fornecedor, seja ele on-premise, dentro da sua empresa, ou na nuvem pública, você consegue migrar essa maquininha e rodar em outro provedor de modo igual. Então, o OpenStack seria essa camada de abstração que dá a liberdade de você escolher onde você quer rodar. Exatamente. Bem, mas aí, tudo bem. Aí você tem a infraestrutura como serviço, você é responsável pela infraestrutura, e aí começam todos os problemas. Tá certo? A gente volta ao mesmo problema que a gente tinha antes, da gente ser responsável pela nossa infraestrutura e ter que cuidar e verificar, e instalar software e administrar software, etc, etc. Isso é um problema. Então a gente tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar a criar um ambiente de desenvolvimento que seja um ambiente bacana para usar essa infraestrutura, certo? Então o primeiro problema que a gente tem é a gente conseguir criar ambientes de desenvolvimento que sejam reproduzíveis, tá certo? E que sejam portáveis. Para a gente evitar aquela tal da síndrome do desenvolvedor, que é a síndrome do aqui funciona. Você gosta de falar da síndrome do desenvolvedor, então? Pois é, né? Uma vez aconteceu comigo com um cliente muito interessante, que era dando problema no software em produção, ele me ligou e naquela época eu sempre acabava dando aquela desculpa, né? Não, mas a gente testou aqui, na minha máquina está funcionando, né? Eu ouvi uma frase que mudou a forma como eu penso. Esse cliente pegou e gritou comigo no telefone: eu estou te pagando para que funcione na minha máquina, não na sua máquina. Então, assim do programador na minha máquina funciona. E assim como na minha máquina funciona, acaba funcionando na máquina dos outros desenvolvedores. Às vezes você tem versões conflitantes. O meu servidor de aplicação está numa versão, e o cara que entrou há uma semana, o que você pediu para ele? Instala a última versão do servidor de aplicação. De repente, na minha máquina funciona, na máquina dele não funciona. Ou vice-versa. Você acaba tendo problemas ocasionados por configurações de desenvolvimento diferentes. E aí que nós podemos encontrar algumas ferramentas que auxiliam a gente nesse processo. Então, uma ferramenta livre muito bacana que você pode usar para te ajudar nisso é o Vagrant, certo? O Vagrant é uma ferramenta que permite com que você descreva o seu ambiente de desenvolvimento, certo? Lembra que a gente falou lá no começo que todas as ferramentas de cloud, a grande vantagem é a virtualização. Então, o Vagrant usa a virtualização para você montar o seu ambiente de desenvolvimento, certo? Basicamente, você tem um arquivo, que a gente chama que é o Vagrant File, que é esse arquivozinho aqui,
e que ele me diz o seguinte: eu quero, nessa minha máquina, nesse meu ambiente de desenvolvimento, eu quero esse conjunto de ferramentas, certo? E aí, a partir do Vagrant File, o Vagrant monta uma máquina virtual com aquela configuração que você queria e, portanto, todos os seus desenvolvedores têm exatamente o mesmo ambiente. E para montar um ambiente, muitas vezes você contrata com um desenvolvedor novo na sua empresa, e aí o cara passa uma semana, né, configurando a máquina dele, para que ele consiga começar a desenvolver. Esses dias eu falei isso numa palestra, o cara falou assim, uma semana, o cara falou assim, se o desenvolvedor meu conseguisse montar um ambiente de desenvolvimento dele em um mês, eu estava feliz já, certo? Porque tem ambientes que são muito sofisticados. Quando a gente fala de ambiente de desenvolvimento, não é a sua IDE não, tá? A gente fala de ambiente de desenvolvimento, todo mundo pensa na IDE imediatamente. Não é a IDE. Quando você desenvolve software, você precisa de muito mais coisa. Você precisa de um banco de dados, tá certo? Precisa de um servidor de aplicação, precisa de uma série de bibliotecas, tá certo? Precisa de frameworks, precisa de, né, um monte de coisa instalado na máquina para que o software compile, para que o software execute, né? Às vezes você precisa de ferramentas de geração de código, tá certo? Precisa de um monte de coisa que você precisa instalar, configurar. Tradicionalmente o processo você vai lá, instala, aí roda, aí alguma coisa não funciona, aí você volta, pô, cara, como é que funciona? Tem uma documentação, mas a documentação está desatualizada, precisa mudar tal coisa, mudou a versão do não sei o quê. Então o Vagrant permite com que você tenha tudo isso configurado num arquivo, tá certo? No Vagrant File, e olha que interessante, esse arquivo vai no seu repositório. Então, quando um desenvolvedor seu começa um projeto, ele faz o checkout do repositório, vem o Vagrant File. Aí ele roda um comando, que é Vagrant Up. E o Vagrant usa essa configuração que está atualizada, porque está no seu repositório, e sobe na máquina do cara, uma máquina virtual, com toda aquela configuração montada, toda ela pronta, com a versão certa do Linux, com as bibliotecas instaladas corretas, com o banco de dados na versão correta, com o servidor de aplicação na versão correta, blá, blá, blá. Em questão de alguns minutos, você tem um ambiente inteiro, completo, funcional, que você pode usar para o seu ambiente, certo? E vou só chamar a atenção o seguinte, o Vagrant File, você permite colocar aqui, instale pacote tal, instale pacote tal, instale pacote tal, instale pacote tal. Mas no nosso caso aqui, a gente está vendo que a gente está colocando um provisioning aqui, a gente está chamando chefe solo. Guarda isso aqui, que a gente já vai falar desse carinha aqui, tá? Mas o Vagrant File pode chamar exatamente os pacotes que você quiser, ou ele pode chamar um outro provisionador, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Porque esse é o nosso próximo problema. Nosso próximo problema é o seguinte, tá bom, a gente agora pode criar um ambiente de desenvolvimento, mas eu preciso automatizar e gerenciar minhas configurações de infraestrutura, certo? Como é que eu vou lá, o que eu preciso instalar na máquina, qual é a versão, né, do banco de dados, puxa, surgiu um bug, né, o Heartbleed, um bug do OpenSSL, certo? Precisa de uma nova versão, ou no caso do Heartbleed, muitas vezes versão antiga, certo? Né? Como é que eu atualizo, ir lá administrar tudo isso, certo? Então a gente tem uma outra ferramenta muito bacana, que é o Chef, certo? Que não é única, certo? Tem uma outra ferramenta ainda que é muito legal também, que é o Puppet. As duas ferramentas são muito similares. O Chef e o Puppet fazem mais ou menos a mesma coisa. O Chef costuma ser preferido por desenvolvedores. O Puppet costuma ser preferido por administradores de sistemas, né? Eu já falei com pessoas que gostam do Chef, gostam do Puppet, e a principal diferença que o pessoal diz é o seguinte, o Chef, né, ele usa uma linguagem de programação, que é Ruby, e você pode programar, é um cara programável, tá certo? Você decide exatamente o que você quer fazer. Ele é prescritivo, você define a ordem daquilo que você quer que seja executado. Você diz exatamente o que você quer que faça. O Puppet é um cara declarativo. Você diz, eu quero que essa máquina tenha a versão tal do OpenSSL. E o Puppet se vira para descobrir como fazer isso acontecer, certo? Então, o Puppet é um cara mais declarativo para fazer. Então, tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. Eu tenho mais costume com o Chef, tá certo? A gente acaba falando mais de Chef. O Chef, tanto o Chef como o Puppet, mas o Chef permite com que você use também um arquivo de configuração, que é um arquivo assim, ó, tá certo? Que vai lá, faça um apt-get update, instale o Python, tá certo? Execute um repositório, outro update, tá certo? Instale Java, blá blá blá, instale o pacote Maven, instale o pacote Git. Você diz exatamente o que você quer. E esse é um arquivo texto, né, que a gente chama de um cookbook, né? Ou uma receita, Chef, né? Chef tem livro de receita, né? Isso aqui seria uma receita. Um conjunto de receitas fazem um cookbook, né? Um livro de receitas.
esses carinhas aqui, você pode ter várias dessas receitas configuradas no seu repositório de código. Isso é código. Está lá no seu repositório, está lá no seu, no caso aqui está no Git, por exemplo, né? Então está lá, ó, dentro do livro de receita tem uma receita, né? Você coloca isso no seu repositório e, se precisa mudar em sua infraestrutura, você não vai mais no servidor e instala alguma coisa na sua infraestrutura. Precisa mudar a sua infraestrutura, você vai lá e muda a receita do chefe. E você roda e o chefe atualiza o seu servidor com aquela nova receita. Certo? Ele executa o que precisa executar para atualizar o seu servidor. E no seu projeto você pode ter receitas diferentes, porque com o Vagrant você pode subir o meu ambiente de produção, tem uma máquina, um servidor de aplicação e uma de banco de dados. Você pode configurar o Vagrant e o chefe para subir na sua máquina 2 servidores, um de banco de dados e um de aplicação, para mimetizar o máximo possível o seu ambiente de produção. Então, com isso, você consegue ter uma configuração para produção, uma configuração para desenvolvimento, uma configuração para testes, sendo que as configurações são todas baseadas na mesma receita e, portanto, você sabe que na sua máquina de desenvolvimento vai estar rodando a mesma coisa que na sua máquina de testes, que vai estar rodando a mesma coisa na sua máquina de produção, certo? Tem gente que começa essa configuração a partir de produção e usa a configuração de produção para montar o ambiente de desenvolvimento, e tem gente que começa isso no desenvolvimento e usa a configuração de desenvolvimento para montar a produção, tá certo? Você pode escolher como você preferir, mas o fato é que isso permite que você monte um ambiente automatizado para construir tudo isso, certo? Aí como é que a coisa funciona? Funciona assim, ó. As suas receitas-chefe vão estar no seu repositório Git, o Vagrant usa essas receitas, lá, lembra que eu falei que tinha lá o chefe solo, né? O Vagrant usa as receitas do chefe para montar o seu ambiente de desenvolvimento, o que torna o seu ambiente de desenvolvimento muito fácil, né? Quando você quer montar lá um Vagrant Up, ele vai, pega as receitas-chefe, monta a sua máquina virtual com tudo que você precisa para montar, certo? Mas aí a gente pode fazer mais do que isso. A gente pode, a partir do que está no Git, o Vagrant monta a máquina de desenvolvimento que está na sua máquina. Mas o Jenkins usa as mesmas receitas para montar o ambiente de testes. Então, na hora que você vai testar a aplicação e o Jenkins vai rodar os testes de integração, ele começa, né, a montar, ele usa as receitas para montar uma máquina virtual Vagrant no ambiente do Jenkins para rodar o teste. Então, você consegue rodar o teste no mesmo ambiente que você está rodando o seu desenvolvimento. E quando a gente diz as máquinas virtuais, o Vagrant pode montar máquinas virtuais no VirtualBox, no VMware, na Amazon, no DigitalOcean, entre outros provedores de nuvem também. No OpenStack. Certo? Né? Então você pode montar máquinas virtuais em qualquer provedor que você tenha, né, no seu ambiente local, no seu ambiente remoto, etc. E aí, a coisa pode ficar mais sofisticada ainda, certo? Você pode ter a mesma receita-chefe está no Git, é usado pelo Vagrant, é usado pelo Jenkins, agora o Jenkins pode usar para montar o seu ambiente de produção na nuvem. Certo? Ele pode startar suas máquinas na Amazon, pode startar sua máquina na sua cloud privada, pode startar no seu OpenStack, pode startar no seu servidor físico, porque o chefe, a única coisa que o chefe precisa para conseguir configurar a sua máquina é um acesso SSH. Então você diz para o chefe, olha, acesse esse meu hardware físico, e ele vai lá e monta toda a infraestrutura na sua máquina física, tá certo? Você não precisa estar no cloud também. Então você tem a mesma configuração para você fazer todos esses ambientes a partir do mesmo ambiente, e aí você consegue, de fato, automatizar esse processo todo. Só que aí, você já está beleza, né? Você está aqui montando esse ambiente inteiro, tá certo? Né? Indo lá, o que o chefe faz? O chefe que a gente chama de um provisionador. Ou seja, ele se loga na máquina via SSH e vai lá, baixa o pacote não sei o que, baixa o pacote sei lá, baixa o pacote do Java, baixa o pacote da máquina do Python, baixa o pacote do banco de dados, baixa o que, instala tudo aquilo lá. Isso pode levar um tempinho, né? Certo? Então, a gente tem um outro problema, que é o seguinte, no mundo da nuvem, a nuvem tem uma grande vantagem. A gente não está falando de servidor físico, a gente está falando de máquina virtual. O que você pode fazer com a máquina virtual? Você pode ter uma máquina virtual e tirar uma imagem daquela máquina virtual, que é um snapshot, certo? E aí, na hora que você tem aquela imagem daquela máquina virtual, você pode fazer o quê? Se você quer criar uma nova máquina virtual, em vez de você começar instalando tudo, você pode simplesmente startar a imagem que já está pronta. Então, agora, se você pode fazer isso, por que as pessoas não fazem? Porque é um trampo, é um saco, certo? É um saco se ficar tirando esses snapshots. Por isso que a gente tem o problema de a gente criar essas máquinas virtuais idênticas
em múltiplos fornecedores. Tem uma ferramentazinha que é um utilitário praticamente, um comando de linha, que é o Packer. O Packer usa as definições do Vagrant para subir uma máquina virtual no seu provedor, qualquer que seja, tá certo? Configurar essa máquina como você quer, tirar o snapshot e gravar para você a imagem do seu provedor. Um comando de linha que está lá no seu processo de build. O que significa o seguinte, que cada vez que você monta uma nova infraestrutura, o Packer vai lá e cria uma nova imagem com aquela infraestrutura montada. E com o Packer você não precisa mais definir o seu processo de implantação em 2 etapas. Preciso de uma infraestrutura e depois alguém tem que ir lá e colocar a minha aplicação para rodar. Quando você coloca o Packer, você já pode, dentro da mesma máquina virtual, você tem a infraestrutura, você tem a sua aplicação, a hora que a pessoa liga a máquina virtual, a sua aplicação já está rodando. Isso a gente chama de Virtual Appliance. Você já tem a sua aplicação prontinha para rodar quando a máquina virtual sobe. Por quê? Porque como a gente tem que criar a máquina virtual, criar as imagens é um saco, o pessoal faz o quê? Cria uma imagem básica e depois sobe a imagem básica e só copia a última versão da aplicação. Por quê? Porque eu não quero, cada vez que eu modifico a aplicação, criar uma nova imagem. Se o Packer é um comandozinho de linha que você roda no seu processo de build, você sabe que a imagem que está lá já tem a última versão da aplicação. Então você não precisa mais instalar a aplicação, ou instalar os dados, ou instalar o que quer que seja. Você já tem na sua imagem, já tem tudo montado, a aplicação rodando, feito deploy já no servidor de aplicação. Se dá um start na máquina virtual, você já está com tudo funcionando, beleza. E aí como é que a coisa fica? A coisa fica assim, ó. O Vagrant usa a definição do chefe para montar o seu ambiente de desenvolvimento. O Jenkins, quando ele compila a sua aplicação, ele usa essa mesma definição do chefe para rodar o Packer e montar uma máquina virtual que pode ser usada no VirtualBox, tá certo? Ou montar uma máquina virtual que pode ser usada num provedor qualquer de nuvem. E aí você tem sempre uma imagem pronta, um snapshot pronto com a última versão da sua aplicação funcionando. E aí, a gente cria um outro problema. Cada vez que a gente resolve um, a gente cria um outro. Caracoles, meu, se eu vou ter que fazer isso, tem que criar uma imagem, uma máquina virtual inteira, toda vez. É um trampo isso, tá certo? Por que eu preciso ter tanta, né, uma máquina virtual inteira, gerenciar tudo, gerenciar a aplicação. Toda vez é o mesmo kernel instalado, os mesmos sistemas de arquivos, os mesmos utilitários. Você tem que fazer essa infraestrutura inteira, tá certo? Será que a gente conseguiria encapsular a aplicação num ambiente portável e autocontido? Pode. Tem uma ferramenta muito bacana que é o Docker. O Docker, ele utiliza os Linux Containers para você criar, encapsular a sua aplicação somente e poder rodar essa aplicação de forma portável em qualquer ambiente que tenha o Linux Container. O Docker é como se fosse mais um passo na virtualização. Em vez de você virtualizar o ambiente inteiro, você virtualiza só a sua aplicação e a sua infraestrutura. Se mudar a infraestrutura, você muda o Docker que está por baixo. Mas você pode gerenciar só a aplicação. Com isso é bacana, porque você pode ter uma máquina de teste, por exemplo, e você ter lá uma maquininha Docker. Você pode ter várias maquininhas Docker, uma maquininha Docker para cada desenvolvedor, certo? Que é fácil de restartar, fácil de derrubar, fácil de atualizar. Ela é muito menos, né, gasta pouca memória, certo? Você pode ter múltiplas dessas máquinas rodando no mesmo hardware. Você pode ter um laptop com várias máquinas Docker rodando, certo? Que elas são muito leves, certo? Então forma um ambiente bem bacana de você trabalhar. Você aumenta a escalabilidade, porque como o Docker ele é muito mais leve do que uma máquina virtual completa, dentro de uma máquina virtual, você consegue ter múltiplos clientes Docker, cada um atendendo um cliente, ou numa aplicação multi-tenants, cada um atendendo um cliente, ou mesmo múltiplas aplicações paralelas, atendendo múltiplas requisições simultâneas. Como a gente já está acabando o tempo aqui, né, só para a gente falar rapidinho, então essas ferramentas todas aqui permitem que você monte esse pipeline inteiro, tá certo? Ou seja, você automatize todo o processo desde o seu time desenvolvendo até o ambiente de produção, que é exatamente o que a gente queria, a gente puder automatizar todo o nosso pipeline aqui, tá certo? E aí, tem algumas outras ferramentas que nós vamos só citar aqui, tá certo? Mas a gente tem uma outra palestra bem específica que fala dessas ferramentas todas, que é a fantástica fábrica de deployment. Se você quiser ver um passo além para você fazer deployment de aplicação, a gente tem uma palestra chamada Fantástica Fábrica de Deployment, pode acessar na internet, tá certo? Que fala de outras ferramentas, em particular o Flyway, que é uma ferramenta de migração de banco de dados. Então você quer, né, porque assim, a gente falou tudo isso, mas um dos problemas sérios que você tem para fazer deployment de aplicação é versionar e migrar o seu banco de dados para novas versões do banco de dados. O Flyway permite fazer isso, ele pode migrar
de qualquer versão que está no seu banco para a nova versão da base de dados. Versão do esquema. Do esquema do banco de dados. Então, para você poder atualizar o esquema do banco, para que você possa ter a definição do seu banco de dados, também está no seu controle de versão, para que a sua aplicação possa migrar o banco de dados. O Go é um servidor de integração contínua, de continuous delivery, né, que é bem recente no mundo do software livre. A ThoughtWorks está aqui fora, liberou o código do Go sob licença Apache, agora questão de semanas. 10 dias, né? 10 dias atrás, eles liberaram, né, o código-fonte do Go. É um cara que vale a pena dar uma olhada. Ele está entrando, de certa forma, concorrente com o Jenkins, né? A gente não sabe exatamente qual que é o espaço que ele vai conseguir no mundo do software livre, mas é uma ferramenta interessante para se considerar. E o Rundeck, que é a ferramenta que o Cristiano gosta, certo? Que é a ferramenta que é uma espécie de Jenkins para administradores de sistemas. O Rundeck permite com que você tenha, que você administre as suas máquinas, tá certo? Suas máquinas virtuais, seus ambientes, etc., né? A partir de uma ferramenta com automatização e tudo mais, uma ferramenta similar ao Jenkins para servidores, para administradores, né? Opa, devia ter ficado passando aqui. Tá certo? E por último, olha que coisa interessante, a gente pode usar esse mesmo ambiente inteiro, essa mesma coisa toda, para configurar tudo isso com o ambiente da internet das coisas. Lembra que a gente falou da internet das coisas lá no começo? Tá certo? Por quê? Porque na hora da internet das coisas, você precisa conseguir fazer deploy de milhares, milhões desses caras ao mesmo tempo. Você precisa permitir que esses caras sejam atualizados, tá certo? Que você possa instalar a aplicação. E tudo isso funciona, tá certo? Com esses carinhas também. Você também pode usar o Chef para poder fazer deploy, né, nesses devicezinhos, tornando uma coisa muito bacana para você integrar esses carinhas todos, tá certo? E aí, com tudo isso, a gente atingiu as nuvens, tá certo? Com todas as ferramentas, você chegou no castelo das nuvens. A partir daqui, você está livre para você fazer o que você quiser, tá certo? Você pode entrar no castelo, vencer o gigante, salvar a princesa, tá certo? Né? Tá certo? Ou, sei lá, ou roubar a galinha do ovos de ouro, ou fazer o que você quiser. Você está à sua disposição, né? A nuvem é sua para você conquistar, tá certo? Beleza, é isso aí, aqui nossos contatos. A gente acabou mais ou menos no tempo. Tem uns minutinhos nas perguntas, não? Acabou total, tá certo? Tem uma pergunta, pelo menos? Não, se alguém tiver uma pergunta, mas tem, beleza. Valeu, galera, obrigado. Valeu. Os livros. 2 perguntas, galera. Quem quiser ganhar um livro aqui, vamos lá. A gente responde bem rapidinho. O pessoal da Madison Book ali Oi? O pessoal da Madison Book, que tem um stand aqui, acabou doando um livro para a gente sortear. E o pessoal da Leme Consultoria também doou um livro aqui de Java para a gente sortear. Vai lá, sua pergunta. Oi? O microfone. Pergunta lá atrás, aquele cara já listrado ali. Rapidinho. A pergunta tem que ser rápida, a gente vai responder rápido. Só uma dúvida em relação ao... Comentou do snapshot da... O quê? Em relação ao snapshot da máquina virtual. Eu posso integrar isso com o Packer? Comentou lá. Então, o Packer, ele gera o snapshot. Então, você tem uma máquina virtual, o Packer roda o Chef, o Vagrant e o Chef, faz o provisionamento da sua máquina e gera o snapshot e gera uma imagem da máquina. É isso que ele faz. Ok? Beleza, pode vir aqui pegar seu livro. Quem é o outro cara perguntou aqui, ó. Aqui, ó. Por acaso não teria alguma previsão da comunidade de software livre de suportar essas pilhas de IAS e PAS do OpenShift, do OpenStack para os aparelhos da internet das coisas? Porque o Raspberry Pi ele tem uma capacidade maior para isso, ele poderia fazer isso, até porque o Docker também já é suportado dentro dele. Do que tu acha disso? Então, eu acho que o OpenStack talvez seja overkill para você colocar, porque o OpenStack, o objetivo é você rodar múltiplas máquinas virtuais no ambiente, tá certo? Você não vai rodar múltiplas máquinas virtuais dentro de um Raspberry Pi, tá certo? Então, tem limitações do que você queria fazer com uma coisa dessa, certo? Mas, tem gente que fez isso, que construiu pilhas de Raspberry Pis, tá certo? Rodando um ambiente de cloud e que você faz várias máquinas virtuais, cada uma rodando no Raspberry Pi. Então, tem gente fazendo. É possível, porque roda Linux total, tá certo? Então, tá? Ok? Então, beleza. Pode vir aqui buscar seu livro também. Valeu, galera. Obrigado, viu? E só lembrando, quem tiver mais dúvidas, anonovo.projetanovo.com. Valeu.